Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô de fone porque eu vou trazer um conteúdo aqui bem bacana. Eu vou reagir a um vídeo de um gringo, de um canal muito top que é o Upper Stairs. Ele faz um comparativo sobre os principais softwares de renderização que a gente tem, Lumion, Escape, V-Ray, vários, e ele chegou a uma conclusão. Eu vi o vídeo, achei muito bacana e resolvi trazer esse formato aqui diferente para vocês. E aí eu quero que vocês me digam se acharam legal o tipo de vídeo, esse tipo de meio que react para nossa área, beleza? Então bora lá, deixa eu mostrar aqui a minha tela com vocês, tá? Aqui tá o canal dele. Todos os links, todas as descrições eu vou deixar referência, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês também poderem acompanhar e prestigiar o trabalho dele, que é muito bacana, tá? Galera, só um desabafo aqui antes da gente começar. Vocês vão observar ó, que nesse canto bem aqui, assim, onde mais ou menos tá a minha mão, vai ficar uma letrinha BR, tá? Tinha aparecido um texto, lá no finalzinho eu percebo que tinha, mas não encontrei o erro. Mas é bem de boa, bem branquinha a letra, assim, fina relativamente, e não vai atrapalhar vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo que foi feito com muito amor e carinho. Vamos continuar. Well, it's not that straightforward of an answer, to be honest, but that's what this video is all about. Deixa eu ver se eu consigo configurar o tamanho da legenda, porque tá gigante, né? Tamanho aqui. Pronto. This is the Ultimate Render Engine Comparison, a full guide to help you discover what's the best tool for your current workflow. But before a winner is chosen, I need to present you some data. I'm gonna be as impartial as I can on this comparison. Aqui até agora ele só falou, né, que fez uma introduçãozinha, como se ele fosse mostrar o verdadeiro ganhador, mas agora ele vai começar a falar que ele vai tentar ser bem imparcial na comparação dele. Ele fez um formulário, né? Ele perguntou para a galera da comunidade dele, com base nas imagens de todos os renderizadores, o que as pessoas acharam. Okay, so let's begin setting the stage for this discussion. Here are the main render engines I considered for this comparison: V-Ray, Lumion, Twinmotion, Enscape, D5, Unreal Engine, Corona with 3ds Max, and Cycles with Blender. Corona, você já deve ter visto eu falar várias vezes aí, que é o que eu utilizo hoje no escritório, né? Pela qualidade e praticidade que ele me entrega. Já usei V-Ray, já usei Lumion, já usei Twinmotion, já usei Enscape, não usei o D5 ainda, não usei o D5 nem o Unreal e nem o Cycle. Desses todos aí, desses 8, tem 3 que eu ainda não tive a oportunidade de testar. These are the ones I know are most used by all of you, and here we're talking more specifically about architects and architecture students who do. Tá falando, né, que a maioria, esses daí são os principais utilizados por nós da arquitetura. Essa questão aqui é bem bacana. Ele tá falando que um software, né, uma engine de renderização para arquivista, para um artista 3D, para quem vende imagem, para quem renderiza para fora, não é a mesma coisa para um fluxo de arquitetura, né, para projetos de arquitetura. Não necessariamente é a mesma coisa. E eu falo isso muito, tá? Eu defendo muito essa bandeira. I know there are a lot more software, but for the sake of maximizing this comparison, these are the most used in the architecture industry. Feel free to add the one you use down below in the comments to help more people know about it. Now, let's lay some important data so we can start seeing the biggest differences between the engines. And later in this video, I'll show you the exterior and interior image. Sketch. Now, based on acredito que seja o Sketch. Eu sei que o ArchiCAD também consegue, né, ter uma cena, uma visualização bem parecida com essa daqui, de meio que desenho, né, um draft, mas acredito que foi no Sketch. Caramba. But not falling too far behind is Lumion, Enscape, V-Ray, and then with D5 included. Olha que legal. Dentre todos esses, ele ainda fala que surpreendeu ele. O Twinmotion, dentro do formulário, claro, dentro da pesquisa dele, é um dos mais utilizados, um dos mais populares. E eu vejo, tá? Isso daí para o mercado gringo, provavelmente. Mas eu entendo que o Twinmotion ele não pegou tanto no Brasil. Tem muita gente que usa, eu gosto dele, é fácil, é mais intuitivo, parece muito Lumion, né? Tanto é que eles estão bem parecidos. Mas eu não vejo ele tão famoso aqui no Brasil. Galera, usa bastante o Lumion, usa bastante o Enscape, o V-Ray, tá? O D5 e o Corona, eu até diria que o Corona tem mais fama aqui no Brasil do que o D5, pelo menos por enquanto, né? Relativamente novo aqui o D5 no Brasil.
O Blender são pouquíssimas pessoas. Tipo assim, principalmente em escritório de arquitetura, tem pouquíssimas pessoas que eu conheço que fala que usa ou já usou. E quem já usou geralmente não continua utilizando. Eu acho que por falta de biblioteca. De biblioteca não. De conhecimento, né? De compartilhamento de conhecimento. Por exemplo, eu acho que tem uma pessoa só que eu conheço que tem curso de Blender focado em arquitetura aqui no Brasil. Olha, mais uma coisa, se você quer prestar serviço aí pra gringa, viu? Galera lá usa muito Twinmotion. A typical architectural workflow where you need to design and visualize at the same time. More advanced engines like Corona, Unreal Engine and Cycles are more powerful. Esse daqui eu ainda colocaria o V-Ray meio que numa tangente entre os dois aqui, né? Para quem trabalha com design, visualização, projeto de arquitetura, temos essas opções aqui. D5, Lumion, o V-Ray do Sketch e o Escape Twinmotion. Eu ainda colocaria o V-Ray meio a meio, né? Que ele também serve muito para quem é focado em arquivis. Mesmo sendo o V-Ray do Sketch, tem o V-Ray para o Sketch e para as outras ferramentas, como o 3ds Max, por exemplo. Mas eu deixaria ele bem no meio. With complex tools and allow a ton of procedural stuff. I would personally separate them into different categories with very distinctive user bases. And remember here I'm trying to take into account the whole world and its diverse architectural practices. Okay, so don't come say in the comments that Rhino, Revit, and this X render engine is the professional standard and using any other software is just dumb. Because Europe and North America aren't the whole world, okay? You see, when it comes to pure architectural visualization, no design workflow involved, we know that 3ds Max with Corona dominates the market across the globe. However, the learning curve is much steeper than a typical. Ele falou aquilo, né? Que o 3ds Max e o Corona ele tem dominado muito, muito mesmo, principalmente pela praticidade e qualidade que ele entrega, o mundo do arquivista, né? Esse combo de 3ds Max e Corona. Galera, essa curva de aprendizado, vem aqui, essa curva de aprendizado, cara, eu falei numa live, na live de quinta passada, eu mostrei algo bem parecido, eu desenhei na tela de uma forma bem grosseira, mas foi muito parecido, ó. O Corona, ele tem uma dificuldade, né, no tempo um pouco maior, só que depois que você quebra, eu até falei assim, ó, depois que você praticamente quebra um ápice, né, aqui seria mais ou menos aqui assim, nessa região, depois que você quebra uma etapa ali de conseguir entender, cara, o desenvolvimento é quase que retilíneo. Eu comparei o Max e o Sketch, né, com outros programas como, por exemplo, o V-Ray. Nossa, muito o que eu tinha falado. Esses quatro primeiros são extremamente, né? Falando do nível de aprendizado, são fáceis, são intuitivos. E você consegue ter um resultado bem parecido utilizando todos eles. O V-Ray é um pouquinho mais complexo, tem uma interface um pouco mais não amiga. E aí depois vem os três últimos, falando do nível de aprendizado, né? A gente tem os quatro primeiros, tem o V-Ray que é moderado, assim. E o V-Ray, eu ainda vejo ele de uma forma diferente, um pouquinho, tá? Eu acho que ele tem muito potencial, ele é muito bom, só que as pessoas usam muito ele para fazer. E aí se eu vou falar, tipo assim, hoje eu vejo uns 30% do mercado só, graças a Deus. Uns 30% do mercado utiliza ainda o V-Ray, gasta muito tempo renderizando, mas acaba entregando imagens que não são tão boas, não extrai o potencial. Geralmente pessoas que seguem receita de bolo, né? Para você renderizar, você cria a iluminação nesse ícone, você coloca o brilho nesse ícone e você aperta aqui para renderizar, né? Essa receitinha de bolo geralmente acaba gerando imagens toscas no V-Ray. But again, it demands much more skills and often a lot more time invested to extract the best results. And I want to emphasize that it's clear that a pure architecture visualization program is usually not ideal for the typical architectural workflow with iterations, plan creation, and so on. Ele tá falando, né, que aqui tem uma diferença entre o programa que é focado na visualização arquitetônica e o programa que é focado na criação, no workflow arquitetônico. Que aí ele citou até anteriormente o caso do Rhino, do Revit. Eles têm renderizadores, só que o foco deles não é necessariamente esse.
Now, some would say that pricing is what really matters when deciding what render engine is the best fit for your practice. Ele está falando que o preço é muito importante quando a gente vai decidir qual o software a gente vai utilizar, né? A licença do software. First up, we have free options. Blender with Cycles is completely free to use. E dessa lista, tá? O Blender com o Cycles, que é um renderizador muito top, ele vai ser o único 100% gratuito. It has a GPL, a General Public License. That is one of the main reasons it has gained a ton of traction over these past few years. Unreal Engine is essentially free to use as well. Mentira, pessoal. O Unreal Engine também é gratuito. Só que ele é gratuito para você não fazer coisas comerciáveis, tá? Ele é gratuito para uso, mas não é gratuito para comercialmente falando. O Blender ele é 100% gratuito, até mesmo se você for fazer alguma coisa comercial. It has a paid annual plan, but for architecture purposes, it doesn't really matter. Then we have D5 with only $38 a month. Aqui então a gente tem, né, a licença anual para quem vai trabalhar comercialmente, $1.500. O D5 Render vai ter 38 dólares por mês, o Corona 54. Então aqui a gente está falando da bagatela aí vai dar 3.000, 6.000, 7.500 reais por ano, tá? No Unreal. Aqui o D5 Render 40 vai dar 200 reais por mês e aqui daria 300 e poucos reais por mês. Só o Corona, tá, pessoal? Sem considerar o 3ds Max. Ó, o Twinmotion tem uma licença perpétua por 750, então seria um único pagamento, né? E você pode pagar anualmente por $200. O V-Ray é um pouco mais caro, né? $750 daria aí em torno, a licença perpétua, né? Daria aí em torno de 750, 1.500, 3.000, daria... Eita, que agora eu buguei. 3.750, né? 3.750 reais, isso. E aqui $200 daria em torno de R$1.000 por ano. R$400 por mês, tá? E o Escape é um pouquinho mais caro. Hoje eu vejo, tá? Minha percepção, que o D5 tá tirando muita vaga, muita gente do Escape e vindo pro D5, tá? O Lumion, ele não colocou o preço. Ah, tá. Esse daqui é muito triste do Lumion, né? Você assinar algo e não receber 100% do preço. 1.499 euros por ano. Ó, se a gente estiver falando de 1.500 euros, o euro vai estar aí na casa de 5 e pouco, né? Vamos arredondar para R$6. Vai dar mais de R$9.000 por ano. Para você ter uma licença de um software que não é tão maravilhoso assim, né? Some go down drastically, giving you more discount for this full payment upfront, which is always important to consider. Oh, and worth mentioning, but I think Twinmotion has some sort of purchasing power parity. It sometimes shows me the price with local currency, which is lower than the standard rate, so that's nice to see. Talking about pricing is not that simple. We shouldn't look at just the render engine pricing, as you often need a 3D modeler software, or it will be the BIM software you already use and pay for. Ele está falando, né, que não olhar só o preço não é 100%, né? Aqui a gente tem que analisar também outros elementos sobre, por exemplo, o que o programa entrega, para a gente não olhar só o preço e definir pelo preço. Now, if you're a student and are using the engine for academic projects, you shouldn't really pay, right? Well, from the paid engines, only Twinmotion and D5 have a real free version that is easy to get hands-on. Lumion does have a full education. Só o Twinmotion e o D5 tem uma licença 100% gratuita para estudantes, tá? Para a licença do Lumion, é muito difícil você conseguir e tem que contatar um revendedor local.
E esse daqui é o valor estudantil da versão de cada um desses outros programas, tá? But honestly, I feel that this is such a mistake. You see, the whole idea of an engine being massively adopted by the industry, regions, or market can be hugely impacted by students learning it and then knowing they can achieve consistent results with the tool later in their careers. If there are amazing engines like D5 and Twinmotion that are completely free to use for students without limitations, E aqui ele tá falando de novo que essas duas são fáceis de instalar, são fáceis de usar, são 100% gratuitos para estudantes. And I would think that it's not like they are making a huge profit by charging $149 a year from students, but it is a ton of money to pay as a student, especially from developing countries. Data and technical info are important, and we have a lot more to explore in this video. Tô falando que algumas licenças, mesmo para estudantes, acaba sendo cara, né? Principalmente se a pessoa é de um país em desenvolvimento. I know the ideal scenario would be for me to have the skills to achieve the best result with each of these engines to show you, and then you get to decide. E agora a gente vai para o comparativo. So to not add my influence over the engines I'm proficient at, I asked over Instagram for the community to join me. We have some incredible submissions. I gave all of the participants the same briefing for an interior. Ele tá falando que como ele não sabe usar todos os programas, ele pediu ajuda pro pessoal da comunidade, tá? Para ajudar ele. Reflections, textures, lighting, vegetation, and all of that good stuff that you know is essential when creating a rendering. So in no particular order, let's start with Lumion. Maik with a Esse daqui é o resultado do Lumion, tá? 2023 E ele vai começar agora a fazer os comparativos e demonstrativos de cada uma das versões. Lumion version, and he export both with and without ray tracing. Detalhe, tá? Isso daqui é muito importante. A imagem está muito boa. Mas um detalhe muito importante é que ele está utilizando a versão 2023, que é uma das melhores versões do Lumion, né? Com muitas otimizações. D5, Beltran did two different options. And Esse daqui já é o D5 Render, tá? first, like Deixa eu no passar. particular order, and he export both with and without ray tracing. D5, Beltran did two different options, Duas diferentes opções para o D5 Render. and IPSA used D5 with the pre E ele tá deixando aí, né, embaixo, não sei se vai pegar sempre, mas o arroba das pessoas que fizeram os renders que ele tá mostrando. Enscape Byron, Tá, vamos lá. D5 with the pre-community version. Enscape Enscape. Ele tá mostrando que esse daqui é um Enscape. Só que, na minha opinião, tá? Assim, eu acho que... Não sei. Eu acho que não foi uma das melhores renderizações do Enscape, tá? Essa vegetação, principalmente, e tal. Eu acho que ele utilizou ferramentas 100% nativas, né? Então, talvez isso justifique, por exemplo, essa grama. Eu, quando vou utilizar um Enscape, eu gosto de utilizar vegetações, outros bloquinhos, e utilizar um scatter ali para espalhar, porque fica muito mais realista, fica muito melhor o resultado. Mas eu acho que ele está fazendo assim, utilizando o máximo de ferramentas possíveis Twinmotion nativas. with Ewing's work. V-Ray from a good friend Tony from TNT, Twinmotion, bem legal. which by the way has some fantastic Para quem não conhece o Twinmotion, tá? Ele é bem intuitivo, ele lembra muito o Lumion, só que o uso dele assim eu ainda considero muito mais intuitivo. Teve funções dele que eram muito mais práticas que só veio aparecendo no Lumion em versões futuras, muito depois. then Unreal Engine with Calic, E aqui é o Unreal. O Unreal, principalmente para a parte externa, cara, ele é fenomenal, né? then Unreal Tem até... Eu vou deixar o arroba aqui de uma pessoa que eu sigo no Instagram. E, cara, que ele é fenomenal. As animações que ele faz no Unreal são muito Engine tops. with Calic, and Corona 3ds Max from Mustafa Submission. E o 3ds Max e o Corona, eu também acredito muito mesmo, que não tiveram os melhores resultados, tá? Cara, porque, ó, deixa eu te mostrar aqui. Corona, Render, Gallery. Bora olhar a galeria aqui do Corona. A gente fica louco se a gente vier olhar essa qualidade. Ó, vou voltar aqui. Esse daqui ainda é o Unreal, né? Ok. Corona 3ds Max from Ó, essa cena principalmente, tá? Se a gente for olhar aqui qualquer outro tipo de cena, não sei se a gente consegue dar zoom, tá? Mas, cara, olha o nível de detalhes. Isso daqui é Corona, ó.
E tem uma galera que gosta, né, de fazer umas coisas bem criativas e tal. Corona Render, tá? Tem até uma formiga ali. Como é que a pessoa modela uma formiga para renderizar, cara? Deixa eu ver algo mais arquitetônico. Ó, essa cena aqui é Corona Render. Deixa eu abrir ali numa nova guia. Olha aí, tá? Essa é Corona Render. Bora olhar outra aqui. Essa daqui também é Corona Render. Deixa eu abrir aqui. Acabou que não abriu, né? Deixa eu selecionar só mais uma para a gente comparar, arquitetonicamente falando. E... só pode ser qualquer uma, tá? As imagens que estão aqui na galeria são impecáveis. Olha só que bacana, cara. Olha essa daqui, a riqueza de detalhes que a gente tem, de iluminação, de realismo, tá? Por isso que eu acho que talvez o comparativo nem seja tão justo em si, pelo fato de não estarem utilizando excelentes renderizações de cada um dos programas, tá? Esse daqui é o Blender, que pra mim, aqui no comparativo de render, se a gente for fazer, por exemplo, um concurso com quais dessas imagens foram as melhores, eu votaria no Blender. Só que o Blender também é do caramba, né, cara? Ele tem muita coisa. Their skill levels can vary, and different intentions with the image atmosphere can also impact the result. And I know how important post-production is in image creation, however, I asked them not to do any post-production so that we could look at the engine's raw results. Okay, now... Fala se a do Blender não foi a que deixou a melhor impressão. Gente, eu acho que eu tô com um texto aqui na minha aparência. Effects, material settings, asset library, post-production capabilities, and so on. Overall, the survey shows that users are mostly satisfied with their current render engine of choice, averaging at around 8 out of 10. We all know that there's no perfect. Tá, aqui ele fez um comparativo, né, da questão de satisfação dos usuários, né, que tá uma bagunça isso daqui, na verdade. Engine that has every feature to everyone, but this just confirms that. Now, I feel that a good library of assets is one of the features that can not only save you a massive amount of time when visualizing a project, but also help you achieve high quality results. Often paid models such as vegetation can get pricey and not always easy. Gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que tem alguma coisa na minha tela. Acho que tem. Mas acho que não vai atrapalhar, tá? Certainly have an edge on this comparison. V-Ray and Corona can use Chaos Cosmos, which is a completely ready-to-use library. E tá falando sobre a relação dos softwares com a biblioteca, né? Que o V-Ray e o Corona, como são da Chaos, eles têm acesso ao Chaos Group, ao Chaos Cosmos, que é uma biblioteca, o Inkscape também. E aí agora ele pode fazer uma conversão das bibliotecas do V-Ray, o que é muito positivo para ele. Todos aqui vão ter bibliotecas, né? Eu acho que o único que não vai ter biblioteca vai ser o Corona, biblioteca de vegetação vai ser o Corona. E o... Qual é o nome do outro? O Corona. E o Lume, a vegetação dele não é boa, né? Tem as ultras realistas, mas não é muito boa. Mas tem acesso a Mega Scans, que são bibliotecas muito boas. O D5 tem uma ótima biblioteca. Isso, e o Unreal e o Corona você vai ter que baixar, né? Utilizar bibliotecas de terceiros. Agora vamos para a compatibilidade dos softwares. Some of the engines are plugins that overlay onto the 3D software, and others are standalone type of programs. Alguns programas são plugins de terceiros, né? Ou seja, eles vão funcionar dentro de um programa e outros externamente. No caso do V-Ray e do Inkscape, eles são internos, eles rodam dentro como se fosse um plugin. Todos esses outros aqui, esses 4 outros são outros programas que aí você tem que levar para fora. E independente é o Corona. O Corona não tipo, você instala ele como se fosse um programa, né? Mas ele vai acabar rodando como se fosse um plugin do 3ds Max.
a better fit depending on your workflow. Now, other features we could compare, maybe the most important may be PBR workflow, the ability to create realistic and complex materials. All of them have this taken Mas uma care of. característica é materiais PBR, né, PBR, que seriam materiais hiperrealistas, ou seja, com mapa de fios, de reflexo, de roughness, né, tudo isso. Deixa eu voltar aqui. Esses quadros da direita eles vão ter acesso e controle extremamente robusto dos materiais. Os quatro daqui não tem. Os quadros da esquerda produzem materiais de uma forma mais simples, né? E aqui tanto o V-Ray quanto o D5 Render, você consegue, né, reconfigurar isso. All of them have this option, again, some with even more control, but it's hard to believe that Twinmotion does not allow you to export channels. Tá, o Twinmotion é o único ali que a gente não vai conseguir configurar os canais, né? Que seriam os que eu falei, de fios, que é a textura que a gente vê, o bump, o displacement, que são texturas ali que a gente consegue configurar, tá? Os canais alfas, ou seja, transparência dos materiais, ambient occlusion, enfim. I wouldn't say it takes Twinmotion out of the race entirely, because Twinmotion does have a good engine with Path Tracer, and just as I'm recording this video, apparently Lumen from Unreal Engine has been implemented into Twinmotion, which is to show that it has a ton of potential, but it's something vital to be considered in this comparison for sure. On the same note of post-production capabilities, o Twinmotion ainda não tem um Ray Tracing, né, que é uma tecnologia de renderização ali. Ela utiliza a Lumen, que vem direto da Unreal Engine. Personally, I never relied on these to correct anything on the render, as Photoshop is much more powerful to work with it, but it can be interesting to tweak some things on the render engine before it bakes in all of the effects. Todos os quatro ali da direita, a gente tem um controle de cena, né, um controle de pós-produção ali muito bom. Se a gente levar para o Photoshop fica ainda melhor, mas os quatro da esquerda possuem configurações bem básicas, né, de iluminação, contrastes. Is the ability to work with parallel projections or create diagrams in some way. V-Ray, especially with SketchUp, is super strong when talking about that. It gives you a ton of flexibility to export isometrics both in line files to then work in Adobe Illustrator, but then also to create clay renders. Ele está falando que principalmente para estudantes, um dos melhores detalhes a se observar é justamente a possibilidade de criar ilustrações, representações, diagramas, né? E ele fala que o V-Ray Sketch tem a possibilidade, principalmente se você quiser exportar formato de linhas, né, de vetores, para você trabalhar com Adobe Illustrator, por exemplo. To spice it up even more, or even then explore a full physical model solution. All of these engines have a parallel projection option, which is often also called as orthographic view. Apart from D5. Todos os outros, esses daqui, onde está Yes, né, onde está assim, eles possuem a possibilidade de fazer de exportar vistas ortográficas, o que é ótimo para fazer uma planta baixa, uma vista lateral, né, uma perspectiva isométrica. O D5 não tem, esse é um ponto negativo dele, mas os outros aqui todos possuem. Recently, I wanted to do a diagram for a competition I joined and couldn't use D5 for this. I did the renderings with it. Ele está falando que ele participou recentemente de um concurso, né, de um desafio, e ele fez todo esse diagrama aí. E ele adoraria ter utilizado o D5 Render para fazer isso, porém, como ele não tem, ele não conseguiu utilizar. Which then I'll give a slight edge to Cycles with Blender and then Corona 3ds Max for having a powerful 3D modeler associated with it. There are many other aspects that we could add to this comparison, things that could be a decision-making factor to you, but that I might not have covered in this video. This comparison could honestly be a full hour. We could look at operating systems they run. Mac users usually have fewer options to choose from. Ele está falando aqui, né, que existem outros detalhes que poderiam vir para o comparativo, como por exemplo o que a ferramenta precisa para rodar, né? Só que aí isso levaria mais de horas o comparativo. E aí depois de tudo isso ele veio com um comparativo que a gente sabe que é justo, que
o melhor renderizador de todos depende realmente do que você vai fazer, né? Do seu workflow, da sua necessidade, da sua velocidade. Cada coisa tem que se encaixar no que você realmente precisa. Now, if you don't care too much about visualization and just want to get good results with very little work, go for Twinmotion, D5, Lumen or Enscape. Se você não quer trabalhar com arquivis vendendo imagens, vai para aqueles primeiros, né? O D5 tem até um resultado muito melhor dos 4. Aqui, se você é estudante e você precisa de mais criatividade, flexibilidade e também não tem um computador super potente, ele indica o V-Ray. Eu até discordo um pouco, tá? Você consegue rodar o V-Ray em um computador mais fraco, só que você vai demorar infinitamente o seu render. Now, if you only think about architecture visualization and isn't really designing or iterating, you may want to look at Corona, Unreal Engine. Agora, se o seu objetivo é focar no arquivis, né, imagem extremamente realista, não, o seu objetivo não é design, né, não é a criação e tudo mais, ele indica o Corona, o Unreal ou o Blender. Eu acho que o Unreal ainda se encaixa um pouco na interação, porque tem muitas coisas bem bacanas lá. If you want to work for an ArcViz studio, 3ds Max with Corona might be the safest bet. But if you want to explore new e se você quer trabalhar em um estúdio, Max e Corona. Para você começar, e ou Blender ou o Unreal vai ser um a mais ali para você agregar para fazer animações e tudo mais. You see where this is going? Personally, I believe that if you learn how architecture visualization works at its core, it doesn't really matter what tool you're using. You can easily migrate to another engine if, say, it has a better pricing, a better compatibility, or extra tools you need, and so on. That's why often an annual plan is tough to commit to. I actually want to hear from you now. Which rendering engine do you think is the best one at the moment? Ele tá falando, né, aqui que ele migrou de programa porque ele acredita, né, que vai depender muito de tudo que ele falou no overview, do preço, de tudo mais, porque depende muito de como a visualização arquitetura funciona, tá? Porque é isso que realmente importa, qual é o seu objetivo e tudo mais. Compatibilidade também é muito importante. An annual plan is tough to commit to. I actually want to hear from you now. Which rendering engine do you think is the best one at the moment? Let me know in the comments below and we can continue this conversation there. Então era isso, galera. Muito bom, tá? Eu gostei bastante desse estilo. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham e o que vocês imaginam que seja o melhor programa de renderização na atualidade. Tá? E eu também quero saber se vocês gostaram desse formato aqui meio que React, né? Eu tô de fone justamente para conseguir ouvir aqui e não atrapalhar a saída do áudio aí para vocês. Então era isso, valeu e tchau, tchau!